Olá, bem-vindo à apresentação do Grupo 1 sobre Indústria 4.0, voltada a sistemas cyberfísicos. Eu me chamo Wesley e vou dar início a essa apresentação. Bom, vamos começar apresentando os integrantes do Grupo 1. O primeiro integrante é o Eric Rueda, ele é formado em Ciência da Computação e trabalha como analista de suporte sênior. O segundo integrante é o Gregory Lins Mello, ele é formado em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, trabalha como analista de suporte. O terceiro integrante é o Thales Brundani, ele é especialista em gestão da TI e trabalha como coordenador de NOC. E o quarto integrante sou eu, Wesley Santucci, sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e trabalho como analista de suporte sênior. Os temas que vamos abordar durante essa apresentação são o que é a Indústria 4.0, a Revolução Industrial, o que são sistemas cyberfísicos, o ciclo de vida dos sistemas cyberfísicos. Vamos dar alguns exemplos de sistemas cyberfísicos e falar um pouco sobre a segurança desses sistemas cyberfísicos. O que é a Indústria 4.0? Em sua essência, o conceito de Indústria 4.0 faz uma referência a um conjunto de tecnologias. O foco é a automatização e a troca de dados que permite a fusão do mundo físico, digital e biológico. Tem até uma referência ao vídeo do professor Irapuã que fala se a linha de produção envolve o trabalho de um colaborador, ela não é uma indústria 4.0. Bom, vamos falar um pouco sobre revolução industrial. Lembrando que estamos falando de revolução e não evolução, que é o quê? É uma mudança brusca da maneira de como eles trabalhavam antes. A primeira revolução industrial de 1780 é o aprimoramento das máquinas a vapor e a criação do tear mecânico, que é o quê? As máquinas a vapor começam a entrar dentro das indústrias e o tear deixa de ser aquele monte de mulheres criando tecido para ser apenas uma máquina que vai fazer o tecido. Na segunda revolução industrial de 1870 vem a utilização do aço, da energia elétrica, dos motores elétricos e dos combustíveis derivados de petróleo. Já na terceira revolução industrial de 1970 vem o avanço da eletrônica, os sistemas computadorizados e robóticos para a manufatura. Ou seja, agora nas indústrias, os robôs fazem a maior parte do trabalho, mas ainda depende do homem. E, por fim, a quarta revolução industrial, que é a que vivemos hoje, que são os sistemas cyberfísicos, a aplicação da internet das coisas, a IoT, e o processo de manufatura descentralizado. Sistemas cyberfísicos são sistemas computacionais e colaborativos nos quais as operações são monitoradas, coordenadas, controladas e integradas por núcleo de comunicação e computação. Assim como a internet transformou a maneira como os seres humanos interagem entre si, os sistemas cyberfísicos irão transformar como nós interagimos com o mundo físico à nossa volta. O que são sistemas cyberfísicos? Quais são os desafios? Sistemas cyberfísicos são sistemas técnicos nos quais computadores em rede e robôs interagem com o mundo físico. Até 2050, esses sistemas poderão circular nas nossas estradas, caminhar ao nosso lado na vida cotidiana e trabalhar nas nossas indústrias. Devido a essa interação, é essencial entender o impacto desses sistemas. São muitas as promessas de integração de sistemas na sociedade, incluindo o aumento da eficiência e da sustentabilidade de muitas de nossas atuais práticas e a criação de novos mercados e de nosso crescimento. Tais promessas incluem automóveis inteligentes que melhoram o fluxo de tráfego, reduzem a poluição e permitem que os condutores trabalhem ou se descontraiam durante as deslocações, personalizações em massa dos produtos que visam corresponder às preferências dos consumidores e reduzir os resíduos durante a produção. Sistemas de alarmes e telecuidados e instrumentos de tratamento cyberfísicos que ajudam a cuidar de doentes e idosos, permitindo que vivam com mais independência. Auxiliares tecnológicos inteligentes para os cidadãos com deficiência que lhes permitam tornar membros mais ativos da sociedade. Sistemas cyberfísicos na agricultura
que reduzem a necessidade de pesticidas, previnam o desperdício alimentar e otimizem a produção de alimentos, reduzindo simultaneamente o consumo de água e energia. Aeronaves não tripuladas e robôs militares que defendem a sociedade, reduzindo simultaneamente o risco para o pessoal militar. A experiência ensinou-nos que as tecnologias nunca funcionam exatamente como se previa. Há sempre efeitos imprevistos, uns bons, outros maus e outros que nem chegam a ser identificados. Uma das consequências imprevistas pode ser o fato de a impressão 3D mudar os hábitos de consumo, tornando a produção tão fácil que passamos a produzir mais e nos tornamos muito menos apegados aos nossos bens. Em consequência, poderemos também ter mais propensão para jogar fora os nossos bens e gerar mais resíduos. Temos de pensar no futuro e evitar essas possíveis consequências imprevistas. Garantir, ao mesmo tempo, que essas tecnologias possam beneficiar todas as pessoas. A delegação de mais tarefas aos sistemas cyberfísicos fará com que se percam antigos empregos e também se criem novos empregos, como a reparação de robôs e a mediação entre robôs e seres humanos. Nessas circunstâncias, irão os seres humanos deixar as decisões rotineiras a cargo de robôs para se concentrarem antes nas tarefas que exigem criatividade a nível de raciocínio e das decisões? Se assim for, podemos então integrar os nossos conhecimentos com os dados desses sistemas? Será possível e será necessário delegar fatos tão importantes aos robôs? Tarefas como evitar o desperdício de energia ou cuidar dos nossos entes queridos poderão ser tarefas atribuídas a esses robôs? Se robôs desempenharem essas tarefas, não perderemos parte do sentido da vida? Qual é o valor da satisfação resultante em ajudar os outros se quem fará isso serão os robôs? Devemos ter presentes conosco todos esses efeitos. Isso nos leva a falar um pouco sobre a segurança e a responsabilidade. A segurança deve ser uma das nossas principais preocupações ao procurarmos encontrar formas com que os robôs e os seres humanos trabalhem em conjunto sem acidentes. É sobretudo importante quando os robôs funcionam perto dos seres humanos. Trata-se de sistemas vastos e completos, inteligentes e capazes de autoaprendizagem. Mas quem deve ser responsabilizado quando o sistema falha? Além disso, será difícil apurar a causa e atribuir responsabilidades. Quem será o responsável se esses sistemas funcionarem mal? No caso dos cuidados à saúde, o responsável pela falha será o médico, o cuidador ou o doente? Ou será antes o criador ou o produtor dos sistemas cyberfísicos? À medida que as fábricas, redes de energia e sistemas de transporte se convertem às redes digitais, como podemos impedir que agentes externos ataquem e se infiltrem nesses sistemas para fins perversos? Agora, falaremos um pouco sobre as questões da privacidade. Sistemas cyberfísicos requerem o funcionamento eficaz de grandes quantidades de dados, o que levanta várias questões de privacidade. Por exemplo, a fim de garantir uma utilização excelente da energia, os sistemas domésticos inteligentes poderão necessitar saber quando os residentes estão fora de casa, informação igualmente valiosa para os assaltantes. Ou será que os robôs irão espiar os hábitos dos trabalhos humanos e talvez manipulá-los? Deverá o código de conduta relativo ao sigilo médico ser revisto no que diz respeito aos dados sobre a saúde armazenados nesses sistemas? Recolher dados sobre o estilo de vida e os parâmetros físicos de uma pessoa pode melhorar a sua saúde, mas não devemos debater a forma de impedir terceiros de se aproveitarem desses dados compartilhados? Também vamos falar um pouco sobre a relação social que os sistemas cyberfísicos irão influenciar e podendo até mesmo dar origem a algumas controvérsias. Por exemplo, deverão os robôs adquirir alguma forma de sentido moral para interagirem conosco na nossa zona de conforto? Vamos pensar o seguinte: se humanizarmos o robô de modo que ele será a nossa autoimagem, isso vai afetar como nós somos? E se um doente se envolver emocionalmente ou mesmo sexualmente com o seu robô cuidador? Tal deverá ser permitido ou desencorajado? Com sistemas cyberfísicos, podemos fabricar próteses inteligentes para as pessoas com deficiência.
Em que momento é que se tornarão ciborgues? Eventualmente excedendo mesmo as capacidades humanas. E como devemos definir pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência num futuro próximo? Falando sobre o futuro dos sistemas cyberfísicos, estudos revelam que esses podem ter impactos consideráveis em vários domínios da nossa vida privada e também profissional. A utilização de máquinas autônomas e interconectadas em ambientes complexos de tratamento de dados envolvem vários domínios jurídicos, como a responsabilidade, a propriedade de dados e a privacidade. A concessão de sistemas cyberfísicos destinados a funcionar na proximidade de seres humanos implica que a atual regulamentação em matéria de segurança deve ser atualizada de forma que as pessoas não sejam lesadas e os benefícios sejam superiores às potenciais consequências imprevistas. Vamos falar um pouco agora em relação ao ciclo de vida dos sistemas cyberfísicos. Na tela vocês estão visualizando o ciclo de vida, mas eu já vou chegar lá. A ideia geral desse ciclo de vida e do sistema cyberfísico é que todo o processo físico possa ser mapeado e digitalizado. Então, tudo que acontece dentro de uma linha de produção precisa ter uma representação virtual, precisa existir na forma de dados. Falando especificamente sobre o ciclo de vida, ele é dividido em 4 fases principais. A primeira é a coleta de dados, que vai ser realizada por sensores dos mais diversos tipos. Então, nós temos sensores de peso, temperatura, imagem, som, sensores a laser que vão captar coisas mais imperceptíveis a olho nu, como, por exemplo, rugosidade das peças. Nesta fase, também vai haver a identificação do tempo que leva para a peça chegar do ponto A ao ponto B, para que no futuro possa ser proposto uma melhoria para esse processo. A segunda fase é o Big Data, onde todas as informações coletadas na primeira fase serão armazenadas dentro de uma gigantesca base de dados centralizada para que posteriormente ela possa ser analisada. A terceira fase de análise, geralmente ela é feita de forma automática por uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial vai fazer uma análise completa em cima do Big Data já acumulado anteriormente e ela vai criar modelos de previsão e melhorias, propondo melhorias tanto no tempo quanto na fabricação das peças. Isso pode vir em forma de relatórios ou de uma sugestão para uma troca de layout ou para uma troca de processo dentro da própria linha de produção. No próximo slide eu vou demonstrar para vocês um exemplo onde a linha de produção se adapta ao que está acontecendo no ambiente. Vocês vão entender mais tarde. A última fase é a de implementação ou deploy. Tudo que foi realizado nas fases anteriores vai ser agora posto em prática, tanto pela própria linha de produção, que vai se adaptar ao seu ambiente, quanto as pessoas que fazem a gestão dessa linha de produção. Bem, agora que já demos uma introdução sobre o que são sistemas cyberfísicos e seus conceitos, vamos a alguns exemplos práticos para a fixação do conteúdo. Bom, então a seguir um pequeno exemplo de um sistema cyberfísico, onde nós temos um braço articulado que está executando uma operação de clique em um notebook, onde na tela diz "não sou um robô". Aqui temos um exemplo de um sistema cyberfísico na indústria. Esse sistema é constituído de 3 processos principais e também possui em sua composição um braço robótico que toma decisões baseadas no comportamento e na situação atual do processo. O processo é constituído de 3 subprocessos: estamparia, perfuração e processamento, sendo estamparia representado pelo A, perfuração representado pelo B e o processamento pelo C. As 2 últimas partes do processo, perfuração e processamento, podem ser feitas
em qualquer ordem, sendo necessário apenas que seja feito primeiro a estamparia. Então, a peça entra dentro da estamparia, ela recebe o selo ou a estampa. Após isso, o sistema vai calcular e avaliar qual das filas está mais livre ou tem menos congestionamento para manter um melhor fluxo da produção. Então, se a estação de processamento estiver com uma peça presa ou levando muito tempo para ser completada, o braço robótico vai pegar a peça do ponto A e, ao invés de levar ao ponto C, levará ao ponto B. Mesmo se aplica num outro cenário. Então, se por um acaso eu tiver algum problema no ponto B e a peça estiver parada ou tiver um problema na broca, algum problema na esteira, o robô ele vai parar de enviar tudo para o B, vai enviar apenas para o C. Olá, eu sou o Gregory Lins e vou falar um pouco sobre a segurança dos sistemas cyberfísicos. No roteiro da transformação digital, cada organização em todo o mundo começou a fazer movimento estratégico no sentido de utilizar novas tecnologias nas operações dos negócios. Aqui, as empresas preveem que os consumidores usarão diferentes tipos de dispositivos de IoT para trocar uma enorme quantidade de dados no ecossistema de TI nos próximos anos. Um dos maiores inimigos da segurança cibernética é o excesso de confiança. Os dispositivos de IoT, independente do seu uso, complexidade ou grau, são um exemplo atraente para os cybercriminosos, já que coletam informações privadas sobre o comportamento do usuário em certas áreas, financeira, saúde e educação. A possibilidade de acessar e gerenciar os componentes físicos de um dispositivo IoT, como uma câmera de segurança, um microfone ou informações confidenciais na nuvem, como nossa localização física ou nossos movimentos, representam um grande risco para a privacidade dos dados e até mesmo para a segurança do usuário. Os sistemas físicos cibernéticos são sistemas em rede de computadores cibernéticos, computação e comunicação, e físicos, sensores e atuadores, que interagem em um ciclo de feedback com a possível ajuda da intervenção, interação e utilização humana. Esses sistemas capacitarão nossa infraestrutura crítica e terão potencial para impactar significativamente nossas vidas diárias, à medida que formam a base para serviços inteligentes emergentes e futuros. Por outro lado, o aumento do uso dos CPS traz mais ameaças que podem ter grandes consequências para os usuários. Os problemas de segurança nessa área se tornaram um problema global. Portanto, projetar um CPS robusto, seguro e eficiente é uma área ativa de pesquisa. Os problemas de segurança não são novos, mas os avanços na tecnologia tornam necessário o desenvolvimento de novas abordagens para proteger os dados contra consequências indesejadas. Novas ameaças continuarão sendo exploradas e ataques cibernéticos continuarão surgindo. Daí, a necessidade de novos métodos para proteger o CPS. Continuando na segurança, a maneira clássica de proteger os primeiros sistemas de controle baseados em computador era isolá-los da internet e das redes corporativas dos proprietários de ativos. À medida que as práticas de negócio mudavam e os motivos de eficiência criaram mais interconexões dos sistemas de controle com outras redes de tecnologia da informação, o conceito de isolamento da zona de subrede foi adotado por várias indústrias de CPS, principalmente no setor de energia nuclear. Esse isolamento de rede geralmente é implementado com a ajuda de firewalls e data diodes.
Por outro lado, existem várias maneiras de romper a segurança, incluindo ataques internos ou adicionar nova conectividade à rede via dispositivos móveis. Portanto, para evitar ataques no CPS moderno, designers e desenvolvedores precisam seguir as mesmas práticas recomendadas de segurança que os sistemas de TI clássicos, ou seja, eles precisam seguir um ciclo de vida de desenvolvimento seguro para minimizar vulnerabilidades de software, implementar mecanismos de controle de acesso e que forneçam proteções criptográficas fortes, juntamente com chaves seguras e sistemas de gestão. Embora as melhores práticas de segurança dos sistemas de TI clássicos possam fornecer os mecanismos necessários para a segurança dos sistemas de controle, esses mecanismos por si só não são suficientes para a defesa profunda. Compreendendo as interações do sistema CPS com o mundo físico, devemos ser capazes de entender melhor as consequências de um ataque, projetar novos algoritmos de detectação de ataques e projetar novos algoritmos e arquiteturas resistentes a ataques. E também precisamos levar em conta o Security Legacy Systems, o Lightweight Security e Security Microkernels. E também não podemos esquecer da Prevent Transaction Attacks com IDS e IPS, Detecting Attacks e Mitigating Attacks. Esta foi a apresentação do Grupo 1 sobre sistemas cyberfísicos. Obrigado por acompanhar até aqui e tenha um ótimo dia.